Fiquei assim bastante tocado quando eu tive a notícia da deterioração do acervo da TV Tupi. E comecei assim a fazer algumas reflexões sobre tudo que aconteceu, né? Porque a TV Tupi, fundada pelo meu avô, foi a primeira televisão brasileira, a primeira da América Latina também. E foi numa época em que foi a segunda televisão comercial do mundo. A primeira foi nos Estados Unidos, a segunda foi no Brasil. Uma época praticamente impossível de se pensar em algo assim, né? Então, o pioneirismo dele, a coragem, o arrojo dele fez com que nós tivéssemos aí inaugurado essa era e temos essa bela história assim, no patrimônio cultural do nosso povo. Portanto, fiquei triste quando tive essa informação de que todo esse patrimônio da TV Tupi estava se perdendo. E, segundo as palavras do coordenador do Arquivo Nacional, 10 a 15% desse patrimônio se salvariam por milagre. Porque, apesar de extinta, esse acervo é um acervo único no mundo, poderíamos dizer. Que é o acervo da toda a história, a nossa história, tá? A história da TV e com toda digamos, o impulso cultural que ela exerceu sobre o Brasil, sobre a nossa sociedade, veio, em parte, pela TV Tupi. Pulsos que hoje nós estamos colhendo os frutos aí na televisão, no rádio, no jornal, né, vieram dessa época de pioneirismo, essa época em que tudo estava começando a se fazer. Eu gostaria de lançar assim, algumas perguntas, né, que estão sem resposta. A primeira, por que acabou a TV Tupi? A razão que o governo Figueiredo deu para a extinção da TV Tupi foi a inadimplência, né, que acaba desembocando numa questão de má gestão. A segunda é por que esse acervo se deteriorou. O que aconteceu que os zeladores, aqueles 22 condôminos que receberam as empresas do meu avô, Assis Chateaubriand, e sob condições, ele estipulou várias condições para essa doação, que não foram cumpridas, não estão sendo cumpridas ao longo dessas décadas. Estender a todos os recantos do país um programa patriótico de defesa dos mais altos interesses da nação e de elevação do nível cívico e cultural do povo brasileiro, incitando a participar do debate dos problemas universais e nacionais e do desenvolvimento das ciências, das letras e das artes. Assis Chateaubriand. Essa foi a condição imposta para permanecer válida a doação feita por Chateau a 22 jornalistas e descumprida pelos atuais detentores. Nós vimos a carta de um dos condôminos tentando explicar o porquê da deterioração do acervo da TV Tupi, que não haviam condições de climatização, não haviam recursos técnicos para se cuidar desse acervo. Na minha opinião, o que houve foi negligência, foi falta de vontade realmente, de intenção de se cuidar adequadamente desse acervo audiovisual, da memória da televisão pioneira da América Latina, do Brasil e desse patrimônio histórico-cultural do povo brasileiro. Como não existem recursos para cuidar? Na verdade, os diários associados deveriam ser os zeladores, os guardiões naturais desse acervo e deveriam ser os primeiros a se empenharem em conservar esse acervo e utilizar esse acervo, colocar esse acervo à disposição do povo brasileiro. Então, a minha sugestão para a utilização do que restou desse acervo fosse destinado o prédio do Cassino da Urca a se fazer um memorial que pudesse preservar, guardar e compartilhar, tornar acessível ao povo brasileiro toda
esse patrimônio, essa memória de um momento muito importante, um momento fervilhante da TV brasileira, um momento assim de muitas realizações, de muitas coisas novas, de muita inovação acontecendo dentro da nossa cultura, que isso pudesse ser acessível. Eu creio que o projeto de implantação de um memorial ali no prédio do Cassino da UCA, que também vem se deteriorando há muito tempo, totalmente abandonado, que foi vendido, parece, pelos associados, que acabou indo parar na mão da prefeitura, que esse prédio fosse destinado a um projeto que tivesse o rosto da URCA, o rosto daquele bairro, que ajudasse a resgatar a memória do bairro, que teve tempos assim tão importantes e tão belos, né? Toda a memória do início do jornalismo, do telejornalismo, das novelas na televisão, tudo isso hoje o Brasil exporta a novela para o exterior, né? Tudo começou ali, né? Hoje nós temos uma produção televisiva de altíssimo nível, né? Que talvez não tivesse chegado nesse ponto que está hoje se não tivéssemos começado já nessa ocasião. Nós estaríamos possivelmente muito atrás. A resposta que um dos condôminos deu para a situação do acervo, aludindo a um suposto romantismo de ter sido encontrado um material no prédio dos associados, né? Na verdade, esse acervo, a forma como foi encontrado esse acervo, está mais para filme de terror do que para romance, né? Na verdade, se faz absolutamente necessário que esses senhores que receberam um patrimônio imenso, que eles possam realmente representar com fidelidade o propósito para o qual eles receberam essa doação. O rádio e a imprensa são órgãos modeladores das tendências e da vontade do povo, que lhes determinam os modos de pensar e de agir, fixando ideias, formas de vida e de governo e de gosto artístico. Tem um poder descomunal que, exercido no sentido do bem comum, excluem as piores influências dos demagogos, dos ignorantes e dos ambiciosos. A argumentação de um dos condôminos, que fez uma carta-resposta a essa reportagem, foi falar da falta de verba, de condições necessárias do ambiente, de recursos técnicos para cuidar desse acervo. Eu perguntaria o que aconteceu com os 200 milhões de dólares que a Rádio Pernambuco, uma das empresas do grupo, recebeu há um tempo atrás e que foram desviadas daquela empresa e que praticamente desapareceram. Que a justiça brasileira nos desse a oportunidade de podermos traçar um paralelo entre o afundamento e a extinção das empresas desde a época da doação e a expansão do patrimônio pessoal desses senhores que deveriam ter sido os zeladores desse legado do Chateau e que, na verdade, foram os grandes, os que têm trabalhado largamente para a extinção dessa obra, desse legado, desse conglomerado de empresas que meu avô, com muita disciplina, com muito trabalho, com muito sacrifício, fundou e deixou na mão deles para que eles pudessem ser os guardiões. No discurso de inauguração da TV Tupi, a primeira TV brasileira e da América Latina, em 21 de 9 de 1950, meu avô Assis Chateaubriand disse: "Este novo instrumento de contato da nossa organização com o povo paulista precisa ainda mais os objetivos de educação que inspiram e estimulam a nossa ação. Conheceis o único motor que nos conduz, elevar cada vez mais os níveis de cultura e civilização da nossa terra e nossa gente."